feliz boa tarde a todos vocês. Em primeiro lugar, nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Em segundo, pedimos a Deus que te abençoe, te ampare, te proteja, como também os familiares que ficaram nas suas residências. E aqueles que têm um familiar ou familiares que está passando por uma situação difícil, traga essa pessoa ou essas pessoas no seu pensamento, peça uma oração, uma prece para ele e para ela, e com certeza tudo vai se ajustando na vida familiar. A questão do Livro dos Espíritos, hoje 894, Kardec pergunta: as pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham de vencer algum sentimento contrário, têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superaram? A resposta: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já juntaram outrora, triunfaram, por isso bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros os quais conquistaram suas posições. Então, na verdade, resumindo, o que está querendo dizer aqui? Se as pessoas, aquelas pessoas que têm já uma espontaneidade de fazer o bem sem ter que lutar contra a sua própria natureza, e aquelas que lutam, que têm uma dificuldade para fazer esse que nós falamos bem, ou seja, a caridade. Será que essa que sofre, que luta para fazer o bem, ela tem mais mérito que a outra? Não. Por quê? Porque, na verdade, as que não precisam lutar, que têm facilidade, que já têm o hábito, elas já lutaram, elas já sofreram, elas já passaram pelo crivo do sofrimento e já venceram o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, naturalmente, não tem mais mérito por sofrer mais, é que elas estão ainda em aprendizado. Então, as que estão em aprendizado estão sofrendo para aprender, outras já passaram por isso. E, na verdade, Kardec ele nos traz dois exemplos aqui. Então ele fala de dois indivíduos, os dois ricos. Um nasceu na riqueza, o outro nasceu na pobreza, na miséria, mas prosperou. Igualmente ficou rico, tal como o outro. Ambos são avarentos. Então, se ambos são avarentos, qual deles, naturalmente, está errado ou vai receber uma punição? Nós vamos responder, os dois, mas tem um que mais. Qual deles seria? Aquele que naturalmente conheceu a necessidade, que passou pelo crivo do sofrimento, ele conhece a miséria, quanto que o outro ainda não. Então, e mais dois, um segundo exemplo, são outros dois ricos, são os dois avarentos também. Então, avarento, você sabe aquela pessoa que é para si e para mais ninguém. E um que se priva até do necessário para guardar toda a sua fortuna. O outro gasta tudo. Qual que é pior? São dois. Qual será que é pior? Na verdade, nós não vamos arriscar aqui e responder com o nosso pensamento, mas nós vamos ver que aquele avarento, que ele é com ele é com o próximo, mas não com ele é pródigo, e o outro que é com ele com o próximo, naturalmente que é pior. O segundo, que naturalmente ele não faz bom uso do dinheiro, ele já se puniu aqui. Então ele já desgastou tudo, já não gastou nada, sofreu as consequências, então naturalmente ele já está punido. Então, na verdade, esse que já se puniu, ele sofreu aqui e o que ele tem não
vai ficar para os outros, quanto que ele podia distribuir, fazer o bem e também fazer bom uso dessa aquisição que Deus permitiu que ele desfrutasse, e também o que sobra, ou então o que ele poderia fazer, distribuir, ajudar os mais fracos, dar uma mão para as pessoas que estão em maior dificuldade. E na terra, na verdade, o homem, nós somos inquilinos, né? Nós somos inquilinos, uma moradia aqui temporária. E é bom que nós façamos bom uso, não é só da riqueza, da fortuna, como nós realmente já pensamos em dinheiro, pensamos em bens materiais, mas tem aquele lado, aquela fortuna que nós temos, que é o bem que nós podemos fazer para as pessoas, principalmente no sentido moral, que é a caridade mais difícil que tem que se fazer, que é a tolerância, a paciência, o perdão e outras qualidades que nós podemos aos poucos desenvolver. Então, aqui se pergunta também quanto se há proveito para o ser humano, para quem está aprendendo, aquelas pessoas que se dedicaram ou se resolveram a aprender um pouquinho mais e mudar de vida, se há proveito em observar os defeitos alheios. Depende da nossa intenção de observar esses defeitos. Naturalmente, se formos observar os defeitos alheios, ou fazer censura, fazer uma crítica, ou então caluniar a pessoa, naturalmente que não. É melhor aquietarmos e fecharmos a nossa boca. Mas se na verdade ele serve como exemplo para nós não repetirmos esses erros, aí sim. Então nós vemos os erros, eu não faço isso, não sou capaz mais de fazer. Então nesse sentido, naturalmente que vai nos ajudar, vai fazer com que nós vamos refletir as consequências que a pessoa passou e que nós podemos passar se repetirmos esses mesmos erros. E também, nesse sentido, quando nós falamos de proceder o bem com a humanidade, independentemente só de falar de riqueza, de dinheiro, de bens materiais, o bem moral, gostarmos das pessoas, amarmos as pessoas, como Jesus nos disse, amar o próximo como você mesmo. Então é no sentido de tomarmos a pessoa, colocar ela no nosso lugar. Como que eu gostaria de ser amado, querido, respeitado ou tratado? Então eu faço o mesmo com as pessoas. Aí facilita muito a gente compreender o sofrimento alheio e muitas vezes porque nós somos agredidos ou somos testados pela nossa paciência. E devemos também agradecer essas pessoas que fazem com que nós somos testados a nossa paciência, ver se nós aprendemos mesmo, na verdade. Então, como que identificar, quando identificamos os erros alheios? Por exemplo, se o orgulho, se nós identificamos a pessoa muito orgulhosa, nós vamos trabalhar o que em nós? A humildade. É fácil a humildade? Não, mas é um portal para todas as outras qualidades. Se a mentira, nós vamos praticar e vigiar de falarmos a verdade. E se a avareza, como nós que é o tema de hoje, nós vamos fazer bem, praticar a caridade em todos os sentidos possíveis. Que Deus, Jesus, a espiritualidade nos abençoe, nos amparem, nos protejam e nos dá força para seguirmos a luta nessa vida que não é fácil, mas Deus nos dá as ferramentas para que nós podemos vencer, lutar e também sobrar um pouquinho para ajudar as pessoas que estão em maior dificuldade. Muito obrigado pela preciosa atenção de vocês. Boa tarde, amigos queridos. Então hoje nós vamos falar no Evangelho, né? De hoje vem com o tema: reconhece-se o cristão pelas obras. E o Evangelho dessa tarde é muito lindo. Quando nós lemos esse trecho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam para nós sobre a árvore da vida que é o cristianismo, como ela nos foi dada pelo Divino Mestre, pelo Senhor do nosso planeta, Jesus Cristo, como os ramos da árvore da vida devem se estender
grossos e fortes e vigorosos por sobre toda a humanidade, dando frutos de fé, de vida, de esperança e de paz. Mas fala também de como ao longo da história do cristianismo, nós mesmos cristãos temos danificado essa árvore, temos queimado, mutilado, cortado os seus ramos, temos colhido os frutos para nós mesmos, egoisticamente guardado esses frutos conosco até que eles apodrecessem e não pudessem servir a ninguém. Que quando, muitas vezes, um viajor sedento chegava à árvore da vida, a encontrava seca, sem folhas, sedento, faminto, não encontrava nela um só fruto que pudesse colher. E que não é porque a árvore não seja maravilhosa, mas porque os jardineiros foram maus e não souberam cultivar a árvore que é para todos, e nos convoca a cultivar a árvore da vida, o cristianismo, de um modo diferente do modo que Jesus nos deu, cultivando e deixando a árvore como ela veio para nós, para que ela possa dar frutos para toda a humanidade. É lindo esse evangelho, fala para nós da história do cristianismo na terra e fala para nós do nosso papel como cristãos no mundo hoje, que é, na verdade, o papel de nós espíritas no mundo, e que nós já estamos trabalhando esse tema há um tempo, né? Aqui nas nossas tardes, porque o cristianismo é perfeito, a lei do Cristo é simples, a lei do Cristo é o amor. O amor, ele não tem fronteira, ele não tem sexo, ele não tem religião. O Cristo não pertencia a nenhuma religião cristã ou não cristã. Jesus não era católico, não era espírita, não era evangélico, não era de nenhuma religião cristã ou não cristã. Ele é a religião, porque religião significa religação, a religação da criatura com o seu Criador. Ligação essa que precisa ser religada porque foi desligada por nós, por conta do nosso egoísmo, da nossa dureza de coração. Nós perdemos o contato com a essência divina que mora em nós. O DNA de Deus está em nós. Nós somos deuses, disse Jesus, porque somos filhos de Deus. Podemos fazer tudo o que Jesus fez e mais. Podemos fazer o que é dito milagre, com o amor que nós temos, mas não fazemos por quê? Porque nos falta fé e nos falta amor. Porque somos egoístas, guardamos para nós os frutos que recebemos dos ensinamentos de Jesus. Nos desligamos da essência do Criador. Precisamos nos religar. Religião significa religação nossa com a essência divina do Pai Celestial. Jesus, portanto, é a própria religião. Ele não é uma religião, ele é a religião. Ele é a nossa religação com o Criador. E tudo que ele veio nos ensinar, todos os ensinamentos do Cristo, nos chamam para isso. Se religue com Deus, sinta o amor, distribua o amor. E o que foi que nós fizemos ao longo da história do cristianismo? E eu digo nós, não é de forma figurada, não, porque no Espiritismo nós aprendemos que muitas vidas nós vivemos. Essa vida é uma roupagem carnal, uma veste. Quantas vidas todos nós já vivemos? Então nós estávamos lá quando Jesus ensinava nas praças e aqueles moribundos os acompanhavam, desejando e precisando de tudo. Quantos de nós estávamos lá?
Quantos de nós poderíamos talvez ser os fariseus ou os doutores da lei que procuravam perseguir Jesus? Quantos de nós poderiam ser aqueles? Quantos de nós fomos depois aqueles que fizeram a Inquisição, as cruzadas que mataram e destruíram a tantos? Quantos de nós fomos os romanos que perseguiram os cristãos nos circos, jogando os leões sobre eles? Quantos podemos ter sido esses? E quantos podemos ter sido os cristãos ao longo da vida, que viemos muitas vezes trocando os ensinamentos perfeitos e simples do Cristo por rituais, por crenças, por coisas que a gente pagava à custa de dinheiro, de título, de nobreza. Éramos nós mesmos. Nós viemos convertendo a lei do Cristo e seus ensinamentos aos nossos interesses. Aí nós criamos regras, criamos dogmas, criamos doutrinas cheias de fantasia, perdemos a essência. Ainda agora, e mesmo hoje, que estamos aqui dentro de um centro espírita, sendo que o espiritismo é o cristianismo redivivo, que vem trazer para nós a revelação de tudo aquilo que Cristo ensinou de forma alegórica, talvez no seu tempo, vem nos esclarecer, de tudo aquilo que se perdeu ao longo da história do cristianismo, vem relembrar. Mesmo nós espíritas, nós ainda muitas vezes moldamos os ensinamentos que recebemos ao nosso gosto. Então está muito bem, nós aprendemos com Jesus o amor. Será que damos amor a todas as pessoas? Ou será que ainda selecionamos aqueles que são merecedores do nosso amor? Será que nós somos realmente gentis e generosos para aqueles que são aparentemente diferentes de nós, mas que são nossos irmãos da mesma forma? Pessoas de outras crenças, pessoas de outras inclinações que nós não acreditamos ser a certa, pessoas de outros países, países pobres, necessitados, que muitas vezes vêm viver nas nossas terras porque necessitam buscar um lugar para serem acolhidos. Será que nós temos essa grandeza? Será que nós estamos preparados para abrir o nosso coração? Será que nós somos capazes de entender aquele nosso irmão que nasceu pobre, sem recurso, sem educação, sem a presença de um pai, de uma mãe para lhe direcionar às vezes, e que às vezes enveredou pelo caminho do vício, às vezes enveredou pelo caminho do crime? Será que eu sou capaz de compreender ao ponto de estender a mão se ele necessitar? Ou ao ponto de não acusá-lo e de não responder a ele com a mesma violência com que ele me vem? Será que eu não estou acreditando de alguma forma que eu sou privilegiada mediante a Deus, porque afinal de contas eu sou uma boa pessoa, um cidadão de bem, afinal de contas, né? Eu estou aqui no centro, não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo coisas erradas, e por ser um cidadão de bem, eu mereço mais do que aqueles que não são? Por acaso Jesus perguntava alguma coisa quando ele ia curar? Ele só estendia as mãos e curava. O que ele diz para nós é para nós fazermos o mesmo. Distribua esperança, distribua caridade, estenda a sua mão, aceite o outro como o outro é. Cada um é como é, cada um está num estágio da sua evolução. É verdade, como João agora mesmo no livro dos Espíritos falou para nós, que às vezes nós observamos a falha nos nossos irmãos e essa falha nos ajuda a também nós melhorarmos. Então, observar o erro e ver que aquilo é um erro não está errado, está certo?
Eu devo tomar atenção, né? Perceber mesmo que a vida, o mundo, às vezes está um pouco mal conduzido, né? Uma cultura meio arrevezada, uma coisa que não me convém acompanhar, como disse Paulo de Tarso, tudo podeis fazer, mas nem tudo vos convém. Então às vezes eu vejo atitudes que não me convêm, mas isso não pode se transformar em momento nenhum em motivo de eu discriminar qualquer um dos meus irmãos, mas sim para o meu crescimento. Aquela atitude eu não aprovo, mas aprovo a pessoa. A pessoa eu sempre aprovo. Eu posso não aprovar a sua atitude, o seu gesto, a sua forma de agir e de pensar agora, mas eu aprovo a pessoa. Se ela precisar, eu estarei ali. Esse é o cristão que aprendeu com o Cristo a ser generoso, a ser paciente, a ser indulgente para todas as pessoas. Nesse nosso evangelho dessa tarde, uma coisa também que a gente percebe e que nos é dito é essa questão da gente não se deixar arrastar pelas pessoas negativistas. As pessoas negativas tendem a acreditar que tudo está perdido. As pessoas negativas tendem a nos dizer que não adianta a gente ser honesto, não adianta a gente ser tolerante, não adianta a gente ser generoso, porque o mundo é dos espertos, o mundo está perdido, nada mais vale a pena, e a gente vai botando isso na nossa cabeça. Vai acreditando nisso, vai acreditando nessa falta de esperança de que o mundo realmente está por acabar. Irmãos, o mundo está para acabar, mas não é o mundo de um modo geral, é esse mundo de coisas distorcidas, é o egoísmo, é o orgulho. Está sim chegando ao fim o tempo dessas coisas. Está sim chegando ao fim o tempo das ilusões, do materialismo desenfreado, dos preconceitos, do ódio, da divisão. Isso está chegando ao fim, porque está chegando o momento da renovação do nosso planeta. O nosso planeta vai mudar de categoria, o bem há de reinar. Talvez isso demore alguns anos, mas o que são poucos anos diante da eternidade? E nós estamos num processo, parece que tudo está de ponta cabeça, parece que tudo aquilo que tinha evoluído, tudo aquilo que era bom, se perdeu. Então a gente tem a sensação de que nós estamos menos moralizados, parece que as pessoas estão mais amorais, mais perturbadas, que as doenças estão campeando. E não é verdade, sempre foi assim. Mas agora nós estamos tomando consciência do que não é bom. Antigamente, há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 100 anos, quando se diz, mas era melhor, havia mais moralidade, não havia, estava escondida a imoralidade. Estava oculta dentro das casas, a violência doméstica, a maldade, os preconceitos, a divisão. Hoje o mundo é mais aberto. Hoje essas próprias redes sociais, que às vezes fazem tanto mal, causam tanto transtorno, mas fazem uma coisa boa, que é abrir, descortinar o mundo para todo mundo. Então hoje nós temos a oportunidade de ver que está ruim e querer modificar. Então tudo é para o bem, estamos mudando para melhor, mas sentimos a angústia dessa mudança. Alguns irmãozinhos mais atrasados, que estão ali persistindo no mal, muitas vezes querem nos arrastar. Por isso o Evangelho alerta essa tarde: apartai-vos daqueles que vos dizem que o caminho não chega, que o bem não adianta. Apartai-vos deles.
Sim, adianta. Adianta eu ter fé, adianta eu ter otimismo, adianta eu ter esperança. Adianta eu confiar em Jesus. Jesus está no leme de tudo. Ele sabia, como sabe, pelo que nós estamos passando. E Ele vai nos sustentar. Ele vai nos conduzir. Nada está perdido. Mesmo aquilo que parece ruim, vem para nos ensinar, vem para nos engrandecer, vem para nos melhorar. Essa é a árvore do Cristo, a árvore da esperança. E nós temos que estar disponíveis para ajudar com que seus frutos se espalhem, porque muitos estão mais perdidos do que nós. Nós estamos aqui, nós viemos ouvir hoje aqui, mas quantos não estão aqui? Quantos não receberam nenhuma orientação? Nenhuma mãe lhe ensinou a fazer uma prece, nenhum pai lhe tomou pela mão para lhe ensinar um bom caminho, um exemplo de trabalho, de dignidade. Quantos existem que estão perdidos? E às vezes eles chegam para nós sedentos de serem acolhidos. E o que nós damos a eles? A nossa moralidade. Vomitamos em cima dele a nossa moral, né? Para ele se sentir menor ainda, mais achatadinho ainda. Não, a gente deve dizer para todos os nossos irmãos que sofrem, que assim como eles, nós também sofremos, mas nós encontramos uma certeza de que o Cristo está no leme, de que Jesus sabe do que nós temos que passar, e que tudo vai se resolver, e que tudo vai ficar bem. Hoje a humanidade está doente, toda a humanidade está muito adoecida. Parece que todos os nossos melhores valores são coisas sem importância para o mundo. Parece que toda a agressividade do homem veio à tona. As pessoas estão muito doentes, nervosas, ansiosas, revoltadas e tristes. Quanto nós temos falado isso? Quanto nós temos falado que a depressão é a doença do momento? Dizem que em cada 2 pessoas, uma está depressiva hoje em dia. É muita gente, meus irmãos. E o que isso significa? Significa a necessidade de renovação, significa a necessidade de mudança íntima, confiar em Deus, estender a mão, amparar os necessitados, como João disse no livro dos Espíritos. Ah, mas o que eu posso fazer na minha pequenez? Faça o que você puder. Dê bom dia para as pessoas. Converse com um pedinte que vem te pedir no carro. Desde é lógico de que a gente não acha que é perigoso, porque dependendo da hora da noite, do lugar solitário. Mas se você está ali no carro, no meio do trânsito, e vem ali uma pessoa que você está vendo que ela está ali e não está fazendo nada demais, dê a ela uma atenção. Olhe nos olhos, diga bom dia, boa tarde. Se você não tem nada para dar, dê pelo menos um sorriso. Tenha paciência em casa, quando o marido, quando a esposa chegar meio irritado da rua. Respira, faz uma prece mentalmente. Fala, meu Deus, não me deixa entrar nessa, como diz a meninada hoje em dia, né? Nessa vibe estranha, nessa coisa de, né? Nessa revolta. Então um já vem bravo da rua, eu já lhe devolvo da mesma moeda. Não, respira, faz uma prece. Pergunta o que aconteceu, ouve, deixa a pessoa desabafar. Depois que ela desabafar bastante, dê um abraço, diz vai melhorar, porque vai melhorar, tem que melhorar, porque foi assim que Jesus disse que será. Ele nos prometeu que o nosso planetinha Terra ia também se converter num paraíso prometido. Ao longo das eras, com o nosso esforço, esse tempo está chegando, meus amigos queridos. Nós estamos tendo a oportunidade rara de estarmos encarnados aqui agora. E vai se dividir sim, mas não do jeito que os pensamentos materialistas estão querendo. O que vai se dividir é entre aqueles que farão algum esforço
para se modificar para o bem e aqueles que se deixarem arrastar para o mal. Nós não precisamos ser santos para sermos salvos nesse momento. Não precisamos, para sermos merecedores da misericórdia e da ajuda de Jesus, de sermos perfeitos, não. Mas precisamos fazer um esforço íntimo para nos melhorar, encontrar dentro de nós um valor espiritual, encontrar dentro de nós essa força, abrir mão das coisas que nos fazem mal, falar palavras de amor, ver coisas bonitas, cantarolar, como desde sempre a Dona Santa, né? Quem canta, ora 2 vezes. Sorrir mais, conversar assuntos edificantes, deixar para lá essas discussões. Não vamos mais falar de política, não, já falamos. Agora cada um que vá lá e vote em quem quiser. Depois, nós vamos todos juntos viver aquilo juntos mesmo, né? É o nosso país, é o nosso planeta, estamos todos no mesmo barco. Vamos fazer para o bem, vamos falar do bem. Quando alguém vier contar alguma coisa para nós ruim, reclamar e queixar, a gente ouve gentilmente e diz: mas Jesus está no leme, Jesus vai nos ajudar, vai melhorar. Vamos fazer uma prece. E assim a gente vai sendo ramos da árvore da vida, porque na verdade os ramos fortes da árvore do cristianismo são os cristãos. E ser cristão é o que nós queremos, mas talvez não estejamos sendo verdadeiramente. Então, no evangelho dessa tarde, nós somos convidados a ter otimismo, esperança e sermos também frutos doces para aqueles que vierem conosco conviver. Que os ensinamentos do Cristo venham à nossa mente, ao nosso coração, nos ilumine, nos acalme, nos adoce, nos fortaleça em toda oportunidade que a gente tiver. Que da nossa boca saia mel, não fel. Que da nossa conduta haja um exemplo de esperança para aquelas pessoas que vierem conosco ter. Que nós não sejamos aqueles que derrubam o ânimo, mas aqueles que elevam o ânimo. Fazendo isso pelos outros, nós estaremos curando a nós mesmos, porque nós somos doentes, mas o nosso remédio é o amor que Jesus veio nos ensinar. E Ele ainda está aqui, ao meu lado, ao seu lado, oferecendo esse remédio o tempo todo. Seca uma lágrima e a sua vai ser seca. Promove um sorriso e Jesus vai colocar um sorriso do seu lado. Acalenta um coração sofrido e o seu sofrimento vai ser acalentado. Essa é a promessa do Cristo. E como encerram os nossos irmãos espirituais no Evangelho, as palavras de Jesus não passarão. Essas são as palavras de Jesus. Uma boa tarde a todos. Quando vejo que vem vindo a solidão,
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé,
e a razão. Dai-nos a simples de falar de nossas almas no espelho, aonde se refletirá a vossa divina imagem. Obrigado, Senhor. Final do nosso Evangelho da tarde, do qual nós temos certeza do quanto nós aproveitamos hoje e o quanto nós recebemos aqui nesta tarde. E agora todos fazendo esse encerramento com essa prece que é oração de Francisco de Assis. Eu digo para vocês, cantem aqui, cantem na sua casa, cantem em qualquer lugar. Cantem, cantem, gente, porque isso é muito importante para nós, tá? Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, que esta paz que nós estamos sentindo, Senhor, possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos cercam, e que possamos na próxima segunda-feira estarmos novamente aqui, reunidos em Teu nome. Com esta prece, pedimos permissão e damos por encerrado o Evangelho da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos todos na paz do Senhor. Vamos, Jesus. Vamos com Deus. Muito obrigado.